prefeito Juscelino convocou o Sadi para ser secretário de obras, e aí eu passei a assumir o sindicato, então, em 2012. Depois tivemos as eleições e a gente continuou. E lembrando que o Sadi sempre continuou conosco na chapa, é o nosso secretário de finanças ou o tesoureiro da chapa, e a gente faz um trabalho sempre em conjunto com a diretoria. Presidente, como é que foi o processo de eleição esse ano e quantas chapas se inscreveram? Então, a eleição, nós tivemos uma chapa só escrita, a gente publicou edital, a gente lançou edital em murais, em locais públicos, a imprensa também divulgou, e então tivemos a inscrição apenas de uma chapa. E algumas pessoas que estavam nessa chapa atual agora pediram para sair dessa chapa por causa de outras atividades, e a gente aumentou ela. E todas as pessoas com quem a gente conversou e pediu para fazer parte da chapa, todas as pessoas aceitaram. Ninguém falou não, não posso e assim por diante. Então a gente quer agradecer a diretoria que está saindo e também agradecer muito e confiamos muito na diretoria, então, que teve êxito na eleição e vai estar junto conosco 4 anos. Como é que foi formar essa chapa? Como é que é esse processo todo, para quem não entende? Essa última chapa agora, a gente tinha e tem no mandato atual, que vai encerrar dia 24 de julho, agora, a gente tem 20 membros na chapa atual. Essa próxima agora, que a gente teve eleição há poucos dias, a gente ampliou essa chapa com 24 membros na chapa e tivemos 100% dos votos das pessoas que vieram votar, que votaram a favor dessa chapa. Então a gente sempre enaltece a importância de todos os membros da chapa e o aumento dela também, para dar mais oportunidade para mais pessoas. E lembrando que essa chapa é bem distribuída em todo o município. Tem gente do distrito de São Clemente, de Subsede, de São Roque, de Moreninha, da Vila Celeste, e assim, esquina Céu Azul, todos os distritos e as comunidades nesse entorno dos distritos, a gente tem membros na diretoria. Assim, para quem não acompanha muito, quanto tempo um presidente fica à frente? O mandato da diretoria aqui no Sindicato de Santa Helena, e na grande maioria, inclusive a gente adotou o estatuto padronizado pela FETAEP, pela CONTAG, são 4 anos. A gente tinha alguns sindicatos na região que tinham 5 anos de mandato, mas a partir do padrão feito pela CONTAG e pela FETAEP são 4 anos, então essa diretoria eleita agora, a partir da posse que a gente vai ter, vão ser 4 anos na frente dessa diretoria. O Sindicato de Santa Helena, a equipe é treinada, passa por orientação, por formação, para os diversos tipos de informação. O nosso agricultor sempre precisa ter orientação e informação. E o sindicato é a casa do agricultor. Eu falo que depois da sua casa, da sua propriedade, a porta mais importante para acessar é o Sindicato de Trabalhadores Rurais do seu município. Então, como já falei, treinamento, nota fiscal eletrônica, a gente brigou muitos anos para que, sabia que um dia ia acontecer, mas que tivesse sinal de internet para a pessoa emitir, e isso não tem. Tem internet quem paga. O governo não disponibilizou, mas a nota eletrônica começou dia 5 de junho e a equipe do sindicato saiu na frente com orientação já há 2, 3 anos, sabendo fazer nota e orientar as pessoas para fazer, tanto no celular como no computador. E também a gente faz aqui ITR, a gente faz declaração da propriedade, né? Se a propriedade, declaração de posse, se a propriedade não tem matrícula, precisa uma declaração de posse, a gente faz aqui. Temos convênio
com todas as grandes clínicas de Cascavel, de Toledo. Aqui em Santa Helena, nesse convênio, está o Laboratório Anchieta também. Então, assim, o convênio, o sindicato que banca. E o desconto é de 40% a 60% em todas as grandes clínicas, em todas as situações precisadas. A gente sabe que a saúde é pública, mas às vezes demora muito. Então a gente tem esse convênio, a pessoa faz a consulta, dali 30, 40 dias a recém que ela vai pagar, como eu já falei, de 40% a 60%. Depende a clínica, depende a necessidade e assim por diante. E como eu falo assim, o documento que é gerado aqui, que o agricultor que é associado não tem custo nenhum. E às vezes o que não é associado a gente tem que cobrar uma taxinha, porque também ninguém vive sem ter um pouco de renda, né? O sindicato é uma entidade sem fins lucrativos, mas para a gente manter os trabalhos, desde máquina, pessoas, tinta, telefone e assim por diante. Então é uma gama bastante grande que tem custos. E aí a gente precisa cobrar algumas taxas, algumas coisas. Somos um grande prestador de serviço, temos pessoa aqui para auxiliar em projetos, em financiamentos. Também temos pessoa que pode orientar na área jurídica. Já tem muitas pessoas que procuraram, principalmente quando vai para uma aposentadoria e essa aposentadoria precisa ser tanto da agricultura e juntando parte de carteira assinada. Então nós temos assessoria jurídica para documentação de terra e outros casos se porventura a pessoa precisar. Então é uma informação, a gente teria que levar mais de meia hora explicando tudo o que o trabalho que o sindicato faz. Mas estamos aqui à disposição para qualquer dúvida para o agricultor. A gente tem fornecimento aqui de mudas de fruta, a gente fornece semente de alho, a gente tem pedido de alevinos, de peixinho para pôr nos açudes e assim por diante. É um trabalho bastante intenso e também sempre estamos atuando na região, como a gente foi o coordenador por muitos anos. Hoje somos suplente de coordenador e estamos sempre no auxílio também da regional. Em relação ao plano safra desse ano, qual a opinião do senhor sobre isso e do sindicato no geral? Então, com relação ao ano safra, a gente vê e acompanha os agentes financeiros fazendo evento de plano safra, muito importante, muito bacana, mas lembrar aos senhores que quem constrói plano safra é movimento sindical, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial, né, que são as grandes propriedades. E aí onde que se define, junto com os parlamentares, com o governo, com o Senado, valores e juros. Nem sempre é a contento do jeito que a gente queria, mas é o que a gente consegue e que a gente tem e pode manter. Então, às vezes, algum plano safra aumenta o juro, algum diminui. Essa semana ainda foi abordado sobre a aquisição dessas caminhonetinhas, né, para o pessoal usar, mas elas são específicas aí para produtor de peixe, de olericultura e assim por diante. Então, conforme a necessidade, é possível que financia também dentro do Pronaf, e às vezes não. Então, tem que ter o enquadramento e o técnico que vai fazer o projeto vai explicar o porquê que pode ou não pode financiar uma caminhonetinha, alguma coisa assim, maquinários. E quais são os planos para amanhã, dia 18, na posse? Então, a gente tem proposto a posse com convidados, né, para essa posse, e a gente tem ela um pouco restrita para as pessoas convidadas, e vai vir o presidente da FETAEP também, os ex-presidentes que ainda estão vivos, que é o Juvenil Zagonel, Luiz Barella e também o Saditura,
e nós, né, que estamos na frente aí. Então, os 4 presidentes que estão vivos, que estão aí, vão poder participar. Lembrando que o Zagonel mora em Porto Alegre, mas está na cidade e vai participar. O Luiz Barella mora no interior do município de São José das Palmeiras, também vai estar vindo participar. E o Sadi, que todo mundo conhece, mora na Moreninha e continua na diretoria como secretário de Finanças nesse novo mandato. O senhor comentou que foram convidados ex-presidentes do sindicato também, né? Para o evento amanhã, no dia 18. O senhor tem alguma coisa para comentar, algum projeto interessante que eles trabalharam, que está sendo trabalhado? Então, a gente quer ressaltar e lembrar que cada um é um período de luta, de trabalho diferente. O Zagonel, Juvenil Zagonel, foi o presidente que na época dele foi construído esse prédio do sindicato, que é um dos melhores prédios dos sindicatos da região oeste, não tenho dúvida disso, porque muitos anos eu fui coordenador de todos os municípios da região oeste, então a gente foi em todos os sindicatos da região e a nossa sede é uma das melhores que tem na região oeste. E nessa importância do Zagonel ser o presidente e terem a coragem de construir, de investir, como eu falei antes, todos têm a sua grande importância. Barella também assumiu aqui num momento complicado, num momento conturbado na gestão aqui, e ele deu uma alinhada nessa época dele. E como eu já falei depois, lá quando a gente teve eleição que o Sadi Tura encabeçou a chapa, também foi um momento muito conturbado, muito difícil, e falo para vocês aí que estão acompanhando, o pior momento do sindicato de Santa Helena foi nessa gestão que a gente atravessou depois do Sadi para frente, porque foi feito os acertos de dívida antiga. A gente pagou mais de 300 mil de dívida que foram de gestões anteriores, e foi um momento muito difícil. E 2017 a gente conseguiu manter a aposentadoria do agricultor segurado especial. A gente manteve o homem a 60 anos, a mulher a 55, que naquele período do Barella, do Zagonel, esse povo lutou muito na época da Constituição, e as mulheres têm aposentadoria, porque teve período que era meio salário só, e aí depois os homens passaram então a um salário aos 60 anos, e as mulheres passaram também a um salário mínimo aos 55 anos de idade. E 2017, como estava falando, foi uma briga muito intensa para que nós não perdesse essa qualidade de segurado especial. A gente foi em todas as grandes cidades, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba, e naquele período, toda semana tinha 3 dirigentes sindicais do estado do Paraná que iam visitar os gabinetes dos deputados em Brasília, e senadores, e os outros estados também faziam, mas cada estado na sua representação, para fazer com que os deputados e os senadores garantissem aposentadoria segurada especial, 55 anos mulher, 60 o homem. E nos municípios a gente também foi para as câmaras de vereador, falou com os prefeitos. Na ida para Cascavel, a gente levou mais de 3 mil pessoas, fizemos uma passeata dentro da avenida, fomos até ao ponto do INSS em Cascavel, fizemos manifestação. Na época, dos 9 vereadores que nós temos em Santa Helena, 7 nos acompanharam, 2 justificaram que já tinham um compromisso anterior, mas isso foi uma grande alegria ter a participação de 7 vereadores de Santa Helena. E a gente usou a tribuna na Câmara, explicou por que
falava para que os vereadores entravam em contato também com seus deputados, prefeitos e assim por diante, para que a gente não perdesse a qualidade de segurado especial. Foi uma peleia bastante complicada, bastante difícil, mas graças a Deus ficou assegurado então que o homem agricultor aposenta aos 60 anos e a mulher aos 55. E aí tem ainda as pessoas mais novas, se precisarem, auxílio doença, auxílio maternidade, acidente, alguma coisa assim por diante.